Eu quero trazer uma reflexão baseada nessa peça. Eu não sei se você percebeu naquilo que a peça traz luz. Eu quero falar sobre a luz do Natal para os dias de hoje. E é interessante, pensando nessa luz desse Natal, eu vejo que a luz do Natal, ela nos ajuda a enxergar o extraordinário a partir das coisas comuns. Você consegue enxergar o extraordinário a partir das coisas que acontecem todo dia? Jesus poderia ter vindo à terra numa carruagem de fogo, não poderia? Jesus poderia ter a imagem que a gente imagina, Deus se encarnando na terra. Imagine você sendo o ser mais poderoso do universo, o Criador dos céus e da terra. Como seria a sua chegada na terra? Como seria a sua chegada? Imagina a chegada de alguém importante. Como é que a gente imagina esse momento extraordinário, esse momento superpoderoso em que o Deus se faz carne e habita entre nós? Mas nós vimos a história de uma pessoa que chega nascendo numa estrebaria simples, como só Jesus pode ser. O meu desejo é que esse Natal traga luz para que a gente enxergue o extraordinário das coisas comuns. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 13, verso 55, quando as pessoas vão querer saber quem é esse Jesus, dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Irmãos, nós não podemos deixar que Jesus seja algo comum e que a gente não consiga enxergar o extraordinário em Jesus. Não podemos deixar que as coisas comuns impeçam de nós enxergarmos a grandeza de Deus. O estar com os irmãos, o cantar louvores juntos, o ler a Bíblia, orar, compartilhar as nossas dores, coisas comuns do nosso dia a dia. O profeta Isaías, quando vai definir quem era Jesus, ele diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O Natal é algo extraordinário em meio a coisas comuns. O meu desejo é que essa luz do Natal também nos ajude a enxergar a divindade a partir da humanidade. Nós temos muito a ideia, e é comum a gente querer parecer com Deus, a gente querer ser poderoso que nem Deus. Quem não gostaria de orar e o mar se acalmar? Quem não gostaria de orar e o câncer desaparecer? Quantos de nós não gostaríamos de ter os superpoderes dos heróis que fazem tanto sucesso? Quantos de nós gostaríamos de ser divinos e esquecer um pouco esse jeito humano de ser? A história do Natal nos faz perceber que Deus fez questão de ser gente como eu e você. Tantas pessoas querem ser deuses, tantas pessoas querem ter poder, querem ter status, acham que o mundo seria outro se eu mandasse, o mundo seria outro se eu fosse mais poderoso, o mundo seria outro se eu tivesse mais prestígio, se eu fosse da família tal. Como o mundo seria completamente diferente. Mas Deus fez questão de ser gente no meio de nós. Olha só o que é que diz, e como é maravilhoso saber que Deus fez questão de ser gente, porque lá em Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
É interessante que quando nós vamos até Deus, nós podemos chegar com a confiança de que Deus sabe exatamente a limitação que um ser humano tem. O nosso Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, não é um Deus que não sabe a limitação que eu e você passamos. Não é um Deus que não sofreu, porque, irmãos, é muito fácil eu chegar de uma posição financeiramente saudável e dizer que finanças saudáveis é uma questão de disciplina. É muito fácil eu chegar para alguém e dizer: tenha sua família estruturada, quando você mora em condições que nem sanitárias são suficientes. É muito fácil eu chegar com a família perfeita e dizer, sem ter sofrido, sem ter história de abuso na minha vida, sem ter nenhuma história de vício em drogas, sem nunca ter sido viciado em narcóticos, em nada, e dizer: olha, isso aí na verdade é preguiça, é falta de disciplina, é falta de Deus, como se nós tivéssemos encontrado Deus pelos nossos próprios esforços. Nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente o que é ser gente como a gente. Que o Natal nos ajude a enxergar a divindade a partir da humanidade. Que o Natal nos ajude a enxergar o extraordinário a partir das coisas comuns. Como nós lemos aqui em Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que sabe, em tudo foi tentado, mas não pecou. Quando Jesus diz em João 16:33, dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo assim: cara, eu venci, e eu venci com todos os meus superpoderes, então vai, se anima, porque eu venci o mundo. Não. Jesus fez questão de vencer na limitação que um ser humano tem. Jesus passou fome. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado desde o nascimento. Jesus foi alvo de injustiça social no momento que ele nasceu. Jesus sabe o que é ser limitado. Jesus sabe o que é alguém ter vergonha de dizer que é seu amigo. Jesus sabe o que é ser esquecido. Jesus sabe exatamente tudo o que a gente passa. É por isso que o Natal traz luz para a gente enxergar a divindade, enxergar Deus através da humanidade. E por último, para a gente encerrar esse nosso momento de reflexão, o meu desejo é que a luz do Natal nos ajude a enxergar o poderio a partir de quem serve. Enxergar o poder, a capacidade de estar à frente, a capacidade de liderança, a capacidade de ser nosso Senhor a partir de quem serve. Jesus, irmãos, é o paradigma de liderança, é o paradigma de pai, de mãe, de filho, de irmão em Cristo, de crente de igreja, de membro de igreja. Muitos de nós queremos ter poder, queremos estar ao lado de quem tem poder, mas Jesus nos traz um paradigma nos mostrando que olhe para o poder a partir de quem serve. Existe um poderio, existe poderes através de quem serve. É interessante que a Bíblia nos conta que Jesus, na noite que foi traído, ele lavou os pés dos discípulos. Porque, irmãos, é fácil eu servir uma pessoa mais rica do que eu. É fácil eu servir alguém que eu sei que é mais poderoso que eu. Porque eu já me coloco numa posição de servo, de subserviência, eu já me coloco numa posição de menos. É como a Bíblia conta, quando chegar uma pessoa rica lá na sua igreja, não coloque lá na frente, não faça isso não, porque são esses mesmos ricos que vão colocar você no tribunal.
É fácil a gente enxergar uma pessoa cheia de pompa e circunstância, famosa, chegando aqui na igreja e a gente, sabe, puxar uma cadeira, e é porque a gente já se sente menos, e a gente, por se sentir menos, a gente vai e serve. Mas Jesus não serviu a partir de uma posição de inferioridade, Jesus serviu a partir de uma posição de superioridade. Nós só podemos servir verdadeiramente quando nós nos sentimos iguais ou superiores àquele que nós estamos servindo, porque do contrário, é servidão, não é serviço. Eu não sirvo como pastor nessa igreja porque eu me sinto menos do que os irmãos, eu sirvo porque eu me sinto igual a vocês. Eu tenho que servir não porque eu me acho mais, não porque eu me acho menos, mas porque eu me sinto igual, porque nós somos seres humanos, e Jesus demonstra esse poder de serviço, lavando os pés dos discípulos, e ele diz assim, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou. Jesus não quis deixar de ser quem ele era, e mesmo assim serviu. Olha como é que a Bíblia define quem é Jesus. Lá em Filipenses diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nesse Natal Deus nos ilumine no nosso dia hoje, para nós enxergarmos o extraordinário das coisas comuns. Que nesse Natal haja luz para nós enxergarmos Deus a partir da humanidade. E que nesse Natal a gente adore aquele que veio como servo. Essa noite nós viemos aqui, irmãos, para adorar o nosso Rei Jesus. Eu vim aqui, Jesus, para te adorar. Eu não sei como é que você tem enxergado as coisas comuns, eu não sei como é que você tem enxergado a humanidade, eu não sei como é que você tem enxergado o servir aos outros, mas o meu desejo é que a gente, nessa noite, se entregue ao senhorio de Jesus. Feche os seus olhos, se coloque diante de Deus. Se você não ainda entregou sua vida ao senhorio de Jesus, se você quer servir esse Jesus que se mostra extraordinário em meio às coisas comuns, que se mostra Deus em meio à sua humanidade, um Deus que se mostra poderoso pelo fato de servir. Se você nunca fez uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, esse Jesus que nasceu, e nós estamos celebrando hoje esse nascimento, escuta essa canção, essa parte da canção que a gente vai cantar, e diga junto com ela: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para te buscar, eu vim para te dizer que tu és o meu Deus. E que você diga junto conosco nessa canção: Senhor, tu és totalmente amável, totalmente lindo, tão maravilhoso para mim. Vamos louvar o Senhor com essa canção em nome de Jesus.